O casamento é um momento muito importante para a trajetória de um casal. E durante a organização da papelada para o casamento civil, chega o momento de uma decisão muito séria, a mudança de sobrenome. Antes de optar pela alteração, é interessante que os noivos entendam quais são as implicações legais dessa mudança e como o procedimento deve ser feito. A troca de alianças está entre as coisas mais marcantes para um casal, não é verdade? Mas a troca de sobrenome também tem a sua importância. O sobrenome identifica essa pessoa na sociedade e também identifica essa pessoa perante a sua família. É com o sobrenome que eu tenho toda a preservação da minha ancestralidade. Segundo este advogado, a mudança é permitida tanto no casamento quanto na união estável. No casamento, a modificação do nome ou do sobrenome se faz na habilitação para casar. Então, quando o casal apresenta aquela documentação no cartório para casar, eles já dizem lá no cartório se eles querem ou não mudar o seu nome e inserir o sobrenome. Na união estável, isso é necessário ser feita uma escritura pública de união estável, onde o casal estabelece a troca dos nomes e essa escritura pública tem que ser levada ao registro civil para a troca do nome respectivo. Elisamar já fez o caminho até o registro civil um bocado de vezes. Foram 3 casamentos, 2 deles com o mesmo marido. Na busca pelo Felizes para Sempre, já teve várias assinaturas diferentes. E aí, até então, enquanto solteira, como é que você assinava? Elisamar Amaro Leal. Aí casou? Elisamar Amaro Leal de Souza. Separou, casou de novo, que nome você passou a usar? Elisamar Amaro Leal Arruda da Silva. E agora, tirou tudo? Sim, Elisamar Amaro Leal. Entre 1916 e 1977, a mulher era obrigada a adicionar o sobrenome do marido. Era o que determinava o Código Civil. Só com a promulgação da Lei do Divórcio na década de 70 é que essa alteração passou a ser opcional. Elisamar continuou seguindo a tradição de adotar o sobrenome do companheiro. E até hoje tem documentos com o sobrenome dos ex-maridos. Inclusive os papéis de uma casa, que por conta dessas alterações ainda está sem escritura. Quando eu for tirar a escritura, o meu ex-marido tem que ir lá para comparecer, para assinar, né, como ele não tem direito, né, e passar, no caso, fazer uma minuta, passando tudo para o meu nome de solteira, né, e tirando o sobrenome de casada. Então, assim, é complicado, é muito trabalhoso, porque às vezes, igual no meu caso, né, eu tenho um contato, uma afinidade com ele, a gente tem uma amizade boa, né, mesmo por causa do filho também. Mas e se for um casal que não se suportam? Como que vai procurar aquela pessoa que vai precisar? Depois da lei do divórcio, o cenário foi se modificando. Prova disso é este casal aqui. Flávia Rodrigues Elias Nunes. Diogo Miranda Elias Nunes. Foi assim, unidos e sem preocupações, que eles decidiram que Flávia teria o sobrenome do marido e que Diogo também adotaria o dela. Uma ideia que despertou a curiosidade até da funcionária do cartório. Quando eu falei que eu gostaria de colocar o Nunes, né, que era o último nome da Flávia, a moça saiu do automático e perguntou: ué, você vai colocar o nome da sua esposa? Eu falei: vou. Aí ela perguntou, indagou bem surpresa e falou: você vai ter que trocar todos os seus documentos. Eu falei: eu sei, ela também. E foi engraçado que na hora do casamento civil, na hora que falou, agora Diogo passa a assinar Diogo Miranda Elias Nunes, eu até ouvi algumas pessoas da nossa família: uai, mas o Diogo é Nunes? O Diogo é Nunes? Assim como outras pessoas, Flávia não tinha muita informação sobre as possibilidades de mudança do sobrenome. Para eu saber que o homem poderia colocar o nome da mulher, eu fui olhar em blog de casamento. Foram as blogueiras que me falaram, sabe? Para quem já regularizou a união estável ou já se casou, ainda dá tempo de pedir a alteração. Se a troca do sobrenome é feita após a celebração do casamento ou após a constituição da união estável, aí vai ser necessário que este casal proponha uma ação própria, que é uma ação que nós chamamos de ação de retificação de registro, provando as razões da mudança e demonstrando a inexistência de prejuízo a terceiros. E o juiz, diante do caso, pode deferir ou indeferir a troca desse sobrenome. Aí eu tenho que apresentar a documentação que eu sou casado ou convivente em união estável, eu tenho que apresentar os documentos do meu cônjuge, os meus documentos também,
e mostrar ao juiz qual é o nome que eu quero passar a usar ou qual é o nome que o casal vai passar a usar. Uma outra mudança legal permitiu a mais pessoas ter um documento com o sobrenome que escolheram. A Resolução 175 de 2013 do Conselho Nacional de Justiça colocou a união entre pessoas do mesmo sexo no mesmo patamar do casamento, com os mesmos efeitos. Era a oportunidade que Mônica e Jeane queriam. Então, tudo que hoje os casais heterossexuais não fazem porque não querem, mas sempre puderam, a gente queria. A gente queria casar, a gente queria ter filhos, a gente queria trocar o sobrenome, entendeu? E a gente não podia. Então, na hora que a gente pôde, nós corremos para fazer. E fizeram. A escolha de quem ia adotar o nome de quem foi feita na hora de emitir a certidão do casamento. Aí nós começamos a pensar, eu tenho o nome do meu pai e da minha mãe, sobrenome. Ela só tinha o sobrenome do pai. Aí eu pensei, puxa, mas eu vou tirar o da minha mãe, vou tirar o do meu pai. E aí ela falou, mas eu tenho 2 sobrenomes do meu pai, então eu posso agregar, né? Mas assim, não foi uma imposição, não foi uma negociação, foi natural. A ideia era começar uma família totalmente original, com um sobrenome que fosse único. Para isso, Jeane passou a assinar Drummond. O seu nome de solteira era? Jeane Dark Fernandes Tostes. E hoje? Jeane Dark Tostes Drummond. Muito mais bonito. E para garantir a continuidade desse clã exclusivo, batizaram rapidinho as 2 filhas. Hoje eu me sinto assim como uma matriarca, porque todos os Tostes Drummond que existirem terão saído daqui, dessa família. Os filhos podem ser motivo de preocupação para quem mudou o sobrenome e quer voltar a usar o nome de solteiro depois de uma separação. E aí no nome dela de solteira não tem no nome dos filhos, ou seja, no sobrenome dela, no sobrenome dos filhos não está identificado. Então pode-se ter uma certa desconfiança, um certo problema para se saber se realmente ela é mãe ou não daquelas crianças. Aí nesses casos é possível ou retificar o sobrenome dos filhos, para incluir também ao nome dos filhos o sobrenome dela, ou ela vai ter que apresentar documentos que mostrem que ela usava um nome anterior e passou a usar um outro nome para que não tenha prejuízo. Por essas e outras, tem gente que acha melhor trocar só alianças. Eu tenho 2 filhos, né? Eu estive analisando, fui até o cartório para tentar tirar o sobrenome, né, de casada com o segundo marido da certidão da minha filha. Tem como, sim. Só que eles cobram, né? E cobram um valor alto. Não recomendo. Dá muito trabalho, né? E não tem necessidade. Alguns são contrários à mudança, outros a favor. O fato é que no casamento, o nome é tão importante quanto a felicidade em família. A gente já tem uma história, a gente tem planos. E essa história e esses planos estão dentro da nossa família, né? Dos Elias Nunes agora. O sobrenome que a gente carrega, eu acho que as pessoas não param para pensar nisso. Mas o sobrenome que a gente carrega é uma coisa muito importante, é a sua origem, é de onde você veio.